Meus herculoides, preste muita atenção nesse vídeo para você entender o quanto que é importante a nossa união, o quanto é importante os canais e as páginas que levam para você a informação, o conhecimento, a cultura de qualidade e principalmente de confiança. Desde quando Bolsonaro assumiu em 2019 que o Brasil vive um clima de instabilidade com política e ameaça a nossa democracia. Bolsonaro, gabinete do ódio, seus soldados da mentira, da desinformação e do caos, aquele Alan dos Santos, Roberto Jefferson, aquela Sara Girimum, o Malafaia, os irmãos Ventralve, o defunto do Olavo de Carvalho e muitos outros. Sempre mentindo e atacando as instituições, principalmente STF e TSE. E pelo motivo muito óbvio, o STF prende políticos corruptos, criminosos, e o TSE ele caça o mandato de políticos corruptos, deixa eles inelegíveis por 8 anos. Então, em qual conclusão que você chega? Que o STF e o TSE são as pedras no caminho de políticos criminosos, não é não, gente? Pois bem, mas tem uma coisa boa. Bolsonaro e seus apoiadores são muito burros e eles deixaram desde o começo bem claro o que eles queriam. Que eles queriam mesmo era golpe, tanto para se proteger como para continuar cometendo crime. Aí beleza. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma tentativa de golpe que está sendo arquitetada nesse momento e que é muito mais perigosa do que Bolsonaro. Muito mais perigosa e estratégica do que o gabinete do desespero. E muito mais inteligente e articulada do que os véi gagá das Forças Armadas. Esse golpe silencioso, articulado e inteligente está sendo orquestrado pelo Centrão. Especificamente assim as cabeças: Arthur Lira, o Ciro Nogueira, o Ricardo Barros. Não me diga! E vou dizer, gente, esse Arthur Lira é um cabra muito perigoso. Pense no cabra perigoso. Ora, mas também foi discípulo de quem? De Eduardo Cunha. E aqui eu digo a estratégia. Lembre-se que Arthur Lira, assim que assumiu a presidência da Câmara em 2021, ele chegou logo resgatando umas ideias, uma tal de semipresidencialismo, que é uma mistura de presidencialismo com parlamentarismo. No presidencialismo, o chefe de Estado é o presidente, o chefe do executivo. E no parlamentarismo, o chefe é como se fosse assim o presidente da Câmara, como se fosse assim o presidente do Senado, porque quem elege são os próprios deputados, os próprios senadores, o próprio parlamento. Essa pessoa que é eleita pelo parlamento, a gente dá o nome de primeiro-ministro. Pois bem, nesse semipresidencialismo, uma pessoa assim como Arthur Lira, ele teria poderes parecido com o do presidente, como o do chefe de Estado. Seria como diminuísse a força do chefe do executivo e aumentasse a força do chefe do legislativo. Lembrem-se que o Centrão já manda no Brasil há muito tempo. É muito difícil governar sem fazer acordos com o Centrão, porque ele tem uma quantidade de deputados e senadores muito grande. Nós temos aí no Centrão uns 200 deputados, são vários partidos que formam o Centrão. E claro que com esse poder, o chefe do legislativo também teria mais autonomia com as tais emendas parlamentares. Aí seria muito mais fácil administrar a compra de votos. Olha, pra mim é ridículo. Lembre-se, são 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Se eu já deixo o legislativo
com o poder de igual para igual com o executivo, tendo assim essa postura de chefe de Estado, e o presidente fosse assim quase que mero bichinho bebelô que fica só de enfeite. Agora a gente tinha que diminuir o poder do judiciário, mas não se preocupe, irmão, porque eles já estão pensando nisso. Tem uma PEC, quer dizer, um projeto de emenda à Constituição para diminuir o poder do judiciário. É o quê? Isso mesmo! Esse projeto é para que decisões do judiciário que não forem unânimes possa ir para o Congresso e os deputados e senadores dar a palavra final. E veja, esse projeto, esse texto é de um deputado do Centrão chamado de Domingos Sávio. Ele que deu o nome PEC do equilíbrio entre os poderes. O projeto é para revogar, sustar decisões do Supremo que não forem unânimes ou que não tenham transitado em julgado. Então veja que bacana. Vamos imaginar que o próprio Arthur Lira fosse condenado por 10 ministros do STF, quer dizer, dos 11, 10 condenasse o Arthur Lira por corrupção. E um lá bolsonarista, dissesse que não, o Arthur Lira não cometeu crime nenhum, isso é normal. Vou pegar aqui a jurisprudência de outro país, de outro continente, e ó, isso aí não é corrupção não. Pronto, se um não concordasse, isso teria que ir para o Congresso e o Congresso poderia anular essa condenação através de um decreto. Isso mesmo, uma votação. Iria primeiro para a Câmara dos Deputados e lá haveria uma votação. Teria que ter a maioria, que é o 2/3 da casa. E aí passou pela Câmara dos Deputados, iria para o Senado. E também o mesmo esquema, 2/3 da casa. Então se eles lá no Legislativo dissessem, não, nosso colega não cometeu corrupção, pronto. O Judiciário seria mesmo que nada. Quer dizer, é um projeto de emenda à Constituição totalmente inconstitucional. Veja, vamos dar um exemplo que aconteceu agora há pouco tempo. Imagine só o caso do Fernando Francischini, que foi cassado pelo TSE por fake news contra a urna eletrônica. Aí o ministro bolsonarento, o Nunes Marques, concedeu uma liminar restaurando seu mandato. Aí a segunda turma do STF derribou essa arbitrariedade monocrática de Nunes por 3-2. Quer dizer, Gilmar Mendes, Lewandowski e Fachin disseram que isso aí não podia continuar, que isso aí era inconstitucional, o cara tava ficando era louco. Só quem votou a favor foi o próprio Nunes e o André Mendonça, que são os dois ministros bolsonaristas. Então veja, nesse caso não seria uma decisão unânime e teria que ser votado no Congresso. E quem é que iria votar pela cassação ou não desse deputado? Os próprios deputados. Pelo amor de Deus, cara. Como eu já disse aqui, o Centrão tem a maioria do Legislativo. Eles têm um bloco de partidos que tem força suficiente para definir qualquer votação. Silenciosamente, o Centrão ele quer mandar no país total. Um tal de semipresidencialismo para deixar o poder do Legislativo muito ali igual de chefe de Estado, e uma emenda à Constituição para diminuir o poder do judiciário e eles tomarem a decisão que deputado merece ser cassado ou merece ir pra cadeia. Ele não vai não! Você quer mais o que, meu filho? E eles nem precisam ir pras ruas, não precisam de motociata, eles não precisam de evangélicos, eles não precisam de minions, eles não precisam de militares. Então preste muita atenção, meu amigo progressista, meu amigo de esquerda, e você também, meu amigo bolsonarento. O Centrão está saindo de boa, como sempre saiu. Ele quer dominar a política brasileira, ganhar muito dinheiro à custa da população e principalmente
à custa do trabalhador. Eu digo aqui para vocês, vejam quantos projetos que já foram aprovados pelo Centrão que só lasca o trabalhador, gente. Só tira do mais pobre para dar pro mais rico. Fora que isso é uma declaração de que eles querem roubar à vontade sem precisar se preocupar com o judiciário. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. E agora vamos para a parte mais crítica. Quando eu falo roubar à vontade, a coisa pode ficar mais séria ainda do que roubar o povo. Pode estar incluído nisso aí crimes de formação de quadrilha, tráfico de influência, tráfico de drogas, extração ilegal de madeira, grilagem, garimpo ilegal, pesca ilegal e assassinatos. Veja o que diz o delegado da Polícia Federal, o Alexandre Saraiva, aquele que foi exonerado do cargo após pedir para o STF investigar o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. Porque esses criminosos têm boa parte dos políticos da região norte no bolso. Eu estou falando de governadores, senadores. Eu tenho aqui uma coleção de ofícios de senadores dos diversos estados da Amazônia que mandaram para o meu chefe dizendo que eu estava ultrapassando os limites da lei, que eu estava cometendo abuso de autoridade. Teve senador junto com o madeireiro me ameaçando. Enfim, o que pega é isso. A gente tem que ter noção, porque nunca foi fácil para a Amazônia. E por que não é fácil? Porque olha o Centrão. Vejam de onde saíram boa parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Ó, vou dizer nome. Zequinha Marinho. Zequinha Marinho estava junto lá com o Ricardo Salles no dia da Leandro Antos. Teomário Mota, Messias de Jesus, Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. Carla Zambelli foi lá defender dele também junto com o Ricardo Salles. Ou seja, nós temos uma bancada do crime, uma bancada de, na minha opinião, de marginais, de bandidos. Para mim são bandidos, até pela forma como se comportaram no dia que eu fui convidado para ir na audiência lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Legislação Participativa. E eu que já fui em tantas audiências criminais, com advogados e criminosos sentados na minha frente, eu nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos ali presos como naquele dia lá na Câmara. E que os deputados estavam fazendo uma nítida defesa do crime. E, aliás, isso no Brasil virou moda. Garimpeiro fazendo manifestação. Então, o que a gente tinha que fazer para a polícia tendo que legitimar suas ações, né? Eles mandavam uma equipe com peritos para coletar água, coletar peixe, solo. E aí, quanto que dava de mercúrio na água? 16 ppb, 16 partes por bilhão, quando o aceitável é 0,2. Então, o que é que o delegado Alexandre Saraiva está denunciando aqui? Ele está dizendo que muitos deputados e senadores do Centrão têm suas candidaturas financiadas pelo crime organizado da Amazônia, lá do norte do país. E se isso for verdade, esses deputados e senadores carregam o sangue nas mãos de centenas de pessoas que morreram, foram assassinados por proteger o meio ambiente, por proteger a Amazônia, proteger nossa fauna, nossa flora, proteger povos indígenas. Tá aí o Chico Mendes, que foi em 88, a Dorothy Stank, que foi em 2005, e agora o jornalista britânico Don Phillips e o indigenista Bruno Pereira, que inclusive tiveram mortes de pura crueldade. Os assassinos queriam deixar um recado. Eles mataram, eles cortaram, esquartejaram e queimaram os pedaços dos corpos. E isso, gente, não foi só esse Amarildo, esse Osney, não. Tem mandante, tem gente lá de cima e tem muito dinheiro e precisa ser investigado. Gente, falando sério, se nós queremos mudar a política brasileira, a gente tem que tirar do Brasil da política essa doença chamada Centrão. Então, para isso, você tem que orientar os seus amigos, você tem que orientar os seus familiares para que ninguém vote em partido que seja PP, Republicano, Solidariedade,
PTB, PSD, MDB, o DEM, o PROS, o PSC, o Avante e o Patriota. Sei que nós não podemos acabar com esses partidos, não é democrático, mas a gente pode pelo menos enfraquecer e fortalecer partidos de esquerda. Então, por isso, nessas eleições, faça de tudo para eleger deputados e senadores de esquerda. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha, e se você quer ajudar o Jumentim a fazer mais vídeos, a lutar contra o ódio, basta mandar pra gente um Pix. E o Pix é jumentinhoamarelo@gmail.com. Você pode contribuir com o que você quiser e puder. Estou vindo aqui para pedir ajuda para uma vaquinha online que a gente está fazendo. Para que essa vaquinha, Jota? Para quê? Porque a gente quer reformar não, porque a gente quer criar um estúdio, porque isso aqui, gente, não é um estúdio. Isso aqui é um compartimento da casa, do fundo da casa, que eu peguei para fazer as gravações. Só que com isso, é casa, então tem muro com muro, então se o vizinho falar, se a criança chorar, se um cachorro latir, sai nas gravações. Então decidi realmente criar um estúdio, nem que seja pequenininho e básico, mas um estúdio que eu fique livre para poder gravar a hora que eu quiser. E nesse ano a gente vai precisar, porque esse é um ano que nossa democracia está sendo ameaçada. Então a gente precisa ir para cima. Eu preciso da ajuda de vocês. É vaquinha online, eu vou deixar aqui o link. Você pode doar, e bom é que lá você sabe como é que tá a vaquinha, quem tá dando, quem... É muito mais fácil de ser auditável, assim como Bolsonaro quer. Obrigado, gente!